Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, canal Valdir Pamiro. E hoje quero falar sobre quando Deus renova o nosso espírito, as nossas forças. Eu quero me deter em Isaías 40, somente o versículo 29, que é o que importa, né, dentro da nossa proposta hoje do assunto. Diz assim: dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Pessoal, hoje em dia a coisa está tão difícil, cara, que tu não tem mais ânimo, não tem mais força, não tem mais alegria e nada mais. É um desânimo toma conta das vidas por aí. Toma conta das famílias, toma conta dos irmãos da igreja, toma conta da vizinhança, da tua vizinhança, toma conta do teu ser, da tua vida, da minha vida. Porque devido às lutas, devido às dificuldades, devido a tantas coisas que pode acontecer com a gente, que acontece, chega um momento que tu não aguenta mais, tu não consegue mais. E é uma coisa que é só tua e Deus. Felizmente é assim, cara. Felizmente esse tipo de coisa é só tu e Deus. Camarada, quer mais que tu desapareça da terra, que tu seja dizimado, que tu seja incinerado, que tu morra para ir chorar no teu velório. Meu amigo, mentira, papo furado, tá chorando de emoção. Que ele tava doido por aquela morte, por aquele velório, ele tava louquinho. É assim. O único amigo, o único que entende, pode até não concordar comigo nem contigo, o único que entende é Deus, cara. É só Ele, cara. O resto que é o teu fim, que é a tua miséria, que é a tua desgraça. Dá ouvido a fofoca, mentireba, um monte de coisa. Preguiça é demais para investigar. Então é melhor escutar o primeiro que fala ali, bobagem, besteira. A preguiça está grande por aí. Então, pessoal, muitos estão preocupados com o seu próprio eu, seu próprio ego. É a Bíblia, é bíblico. Tu não tem mais ânimo, não tem mais força, não tem mais graça para nada. Tudo se perdeu. As angústias te esmagaram ao ponto de tu não ver mais nada mais na tua frente. Mas o versículo que a gente leu aqui, ele fala: dá vigor ao cansado e multiplica. Então, se tu tem uma forcinha desse tamanho, multiplica as forças ao que não tem vigor. Não tem. Quer dizer que ele dá vigor ao cansado, porque ele tinha vigor, mas ele cansou. Multiplica as forças ao que não tem vigor. Quer dizer que auxilia e ajuda aquele que nunca teve. Sempre foi fraco, sempre foi frágil. Deus é o único que renova nossas forças. Tem gente que vem com conversinha fiada, até te abraça, tuas lágrimas se misturam com as deles. A tua é de dor, a dele é de felicidade pela desgraça da tua vida. Deus é o único, real e verdadeiro, que se preocupa contigo e Ele dá força e renova nossas forças. Porque Deus é poderoso, Ele é o único que nos entende, cara. Deus é o único, e nada mais, cara, nada mais. Não há pai, não há mãe, não há ninguém. Não há amigo, não há esposa, não há ninguém. É só Deus que entende você, é só Deus. Olha, vamos ver alguns exemplos da Bíblia. Isaías 49, 4 e 6. Esses aí. Vamos ver aqui. Espero que eu tenha escrevido aqui certo. Mas eu disse: debalde tenho trabalhado. Desânimo. Inútil e veemente gastei as minhas forças. Cansado, sem vigor, sem ânimo.
Todavia o meu direito está perante o Senhor. Deus está vendo tudo, fica tranquilo. Está perante o Senhor. E o meu galardão perante o meu Deus. Ele vê tudo. Ele vai te honrar. E agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser o servo, que eu lhe torne a trazer Jacó. Mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. É Deus que é a tua força. Aqui está falando. Ele falou, inútil. Gastei as minhas forças trabalhando. Para quê? Para levar Israel diante de Deus mais uma vez, novamente. Mas ele fala que o galardão dele está diante de Deus. Porque tudo está diante dos olhos do Senhor. Tudo está. Ele fez a parte dele, está dizendo aqui. Mas Israel não se deixou ajuntar. Então por isso que ele se desanimou. Gastei meu tempo, trabalhei, me esforcei para anunciar a Israel que o seu Deus os queria novamente. Mas ele sabe também que o galardão de seu esforço, de seu trabalho, está perante os olhos do Senhor. E diante dos olhos do Senhor, ele vai ser glorificado. E o seu Deus será a sua força. Ele dizendo tudo isso. Mas olha só. Deus é tremendo. Olha o que Deus faz ainda. De que maneira que Deus renovaria as forças dele? De que forma Deus incentivaria a ele a continuar? De que forma? Está aqui, ó. Disse mais. Pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isso quer dizer que Deus deu um incentivo tranquilo. Tu está sem força? Tu vai ser exaltado diante dos meus olhos, sim. Teu galardão está perante mim, sim. Mas não é inútil o teu trabalho. Mas não é só isso não. Isso ainda é pouco. O que eu vou fazer? Deus quis dizer para ele. Deus colocaria ele para evangelizar e pregar aos gentios, aqueles que não pertenciam a Israel, aqueles que não são povo judeu. Deus deu um incentivo. O trabalho dele não foi inútil, ele ganhou uma nova missão, um novo povo para se evangelizar e para pregar, os gentios. Por quê? Mas para que isso? Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Deus abençoa. Deus vai honrando, vai estendendo as mãos, vai criando situações para te ver que Ele é Deus, para te ver que Ele é o Senhor. Olha o que os amigos de Jó falavam para Jó. Sem tentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Vai te enfadar? Fiz uma pergunta. Mas quem poderá conter as palavras? Quer dizer que ele fica toda hora dando pancada na cara de Jó. Eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas, sem vigor, sem força. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam e os joelhos desfalecentes fortificaste, dando incentivo, ajudando, auxiliando. Mas agora a ti vem e te enfadas, tocando-te a ti, te perturbas. Eles estão dizendo, olha Jó, tu ajudou muita gente, tu estendeu a mão para muita gente, tu pegou as mãos fracas, segurou, tu fortaleceu, tu incentivou, tu deu força, tu renovou o vigor. Eles falando que Jó fez isso, mas às vezes não tem ninguém para fazer isso para a gente. Muito pelo contrário, eles querem ver teu fim, querem ver a tua queda.
a tua morte, a tua destruição. É isso que querem. Mas tudo que se semeia, colhe também. Aí eles falaram, agora a gente chega para ti, a diferença, olha o que eles falaram que Jó fazia. Jó fortificava os joelhos fracos, as mãos fracas, reanimava eles. E aqui não, aqui eles queriam dar pedrada e paulada na cara de Jó. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ninguém é trouxa, ninguém é bobalhão. Tu sabe quando o cara está preocupado contigo, quando ele quer te pisar, quer te dar pancada no meio da cara. Ninguém é bobo. E é o que o Jó achava e ele estava certo. E aqui, Jó 26:2, e segue dizendo: como ajudaste aquele que não tinha força, e sustentaste o braço que não tinha vigor. O Jó fazia isso. Por isso que Jó foi uma pessoa injustamente lesado. Injustamente, cara. Que ele era do bem. Jó era um homem do bem. Aí as escrituras provam isso. Jó 32 reforça: de que também me serviria a força das suas mãos, a força de suas mãos, força de homens cuja velhice esgotou-lhe o vigor? Está falando do velho. A pessoa velha, ela chega um momento que ela perde as forças, perde o vigor, perde tudo. A velhice alcança todos os seres humanos, não adianta. Quem não morrer antes, a velhice vai alcançar. Está aqui. Só que tem aquela fraqueza, aquele cansaço espiritual, aquele desânimo de tudo e de todos. Esse é só Deus que pode fazer. Aqui eles falaram que Jó fazia isso, ele ajudava, ele incentivava, o joelho fraco ele fortificava, mãos fracas ele fortalecia, ele ajudava as pessoas. Mas nos tempos de hoje é só Deus. É Ele somente que pode fazer isso com a gente. Porque Ele é o único que tem amor por mim, por ti, Ele é o único. O resto não está nem aí pra gente, não está nem aí, cara. Então nem aí mesmo, são aquelas coisas mentirosas, forçadas. Mas Deus conhece o coração. O camarada te dá um beijo no rosto e Deus sabe se é verdadeiro ou é falso. Camarada derramar uma lágrima ao se encontrar contigo, Deus sabe se é verdade. Se for mentira, ele vai ter em abundância isso quando ele estiver necessitando de um apoio. Davi falou: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Renovasse as suas forças, o seu coração fraco e angustiado. Davi clamou a Deus, clama a Deus também. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Salmo 103, 4, 5 fala: quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, que enche a tua boca de bens, de sorte que a sua mocidade se renova como águia. Deus te renova. Deus dá vigor e Deus renova aquele que perdeu as forças e perdeu o seu vigor. É Deus, cara. É só Deus. Aquele Jó lá que eles estão dando pancada e pedrada, isso não existe mais por aí, cara. Não existe mais. Tá uma coisa que está extinta. Todo mundo tem seus próprios interesses. Porque às vezes tu morto, tu dá lucro. Tu morto, deixa muita gente feliz. Por isso que muitas vezes o descaso e a negligência. O cara não tá nem aí pra ti. Nem aí mesmo. É só Deus. É só o Senhor. Para se preocupar comigo, contigo e para entender cada um de nós. É só Deus. Lamentações 5:21 ele fala: Converte-nos, Senhor, a ti. Converte, Senhor. Converte a nós, a ti. Nos converta a tua palavra, os teus mandamentos, teus estatutos.
e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Renova os nossos dias como dantes. É Deus que renova, é Deus que dá força, é Deus que dá vigor. Converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Renova nossos dias como dantes. É o que diz a palavra. Vamos ver alguns exemplos. Olha o que diz a palavra. Então lhe anunciaram dizendo: José ainda vive. Ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou porque não acreditava, o pai de José. Porém, havendo eles contado todas as palavras de José, que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. Deus que dá força e Deus que dá vigor. Deus renova as suas forças. Deus renova o teu ânimo. Renova os nossos dias como dantes. Para ele jamais ia ver o seu filho novamente. Jamais. Mas isso reviveu o espírito que estava abatido, contrito, machucado e ferido dele, pela qual não tinha mais esperança. Ele viu que o seu filho estava vivo. Isso renovou sobre ele o seu espírito abatido, fraco e desfalecido. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, eu irei e o verei antes que morra. Ele não quis perder mais tempo não, cara. O que ele fez? Tomou posse da vitória, foi lá ver o seu filho, que ele já estava bem velho, ele ia morrer logo em seguida. Foi lá e viu o seu filho. Reviveu nele o espírito. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Reviveu o espírito dele. Porque ele foi ver o seu filho, que para ele já estava morto, não tinha mais esperança. Assim ele foi, cara. São coisas que só Deus faz. São coisas que só Deus realiza. Pode ter certeza que tem coisa que é só o poder de Deus, misericórdia de Deus. Juízes 15, 18, 19 tem um outro exemplo também. Um pouquinho diferente, mas é Deus, é a mão de Deus também. E como estivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo, tu deste esta grande salvação. Morrerei eu agora e cairei nas mãos desses incircuncisos? Morrerei eu agora de sede, diz ele. Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Lei, e saiu dela água e bebeu, e o seu espírito tornou a reviver, pelo que chamou o seu nome a fonte do que clama, a qual está em Lei até o dia de hoje. Ele venceu os filisteus, salvou o povo de Israel e teve sede. Ô Senhor, poxa vida, pela tua mão teu servo venceu os filisteus, tu deu grande salvação, grande livramento. Vou morrer eu de sede. E ele clamou e Deus abriu uma fonte para ele. E o seu espírito tornou a viver. Seu espírito cansado, desfalecido, necessitado, Deus cuidou dele. Assim como cuidou do pai de José, Jacó. Deus reviveu o espírito de Jacó. Deus reviveu o espírito de Sansão. É só Deus, gente. É só Deus. É só o Senhor. É Deus que dá vitória. É Deus que abre oportunidades. É Deus que coloca situações no nosso caminho para que nossas forças se renovem.
para que o nosso vigor venha crescer, venha renascer, venha reviver. É só o Senhor. A Bíblia fala que Saul fez uma conjuração, um juramento, quem comesse alguma coisa morreria, enquanto ele não tivesse matado todos os seus inimigos. E o povo acatou aquilo lá. O povo estava morrendo de fome, estava se desfalecendo, não tinha mais forças. O que aconteceu? E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel. Porém, ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração de Saul. Porém, Jonas não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo e estendeu a ponta da vara que tinha na mão e molhou no favo de mel. E tornando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos, revivia o espírito. E disse Jonas: meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como se me aclararam os olhos por ter provado um pouco deste mel. Renovou as forças desfalecidas, o vigor que já não existia mais dele. E o povo também se alimentou. Diz que o povo se atracou a comer, matou animais, ali comendo com sangue e tudo. E Deus usou esse Jonas e eles conseguiram cozinhar aquilo que eles já estavam devorando cru. Deus coloca situações, Deus coloca escape. Do nada se depararam com um manancial de mel. Era Deus dando livramento. Era Deus dando grande conquista e grande vitória. Isso se encontra lá em 1 Samuel 14, 26, 27 e 29. E a Bíblia fala, outro exemplo também, de um homem que estava cansado, desfalecido, fugiu do seu Senhor. 1 Samuel 30, 11 e 12. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxe a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe de beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos, e 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão, nem bebido água. Está falando de fome. Existe sofrimento e dor nas nossas vidas que é uma fraqueza que toma conta do nosso ser, como se estivesse com fome, como se estivesse com sede. E é isso que Deus faz. Esse homem ia morrer, mas se depararam com ele no campo. No campo, eles acharam um manancial de mel, que era o escape, que era a solução. Para aquele homem que estava no campo, quem o encontrou era o escape e era a solução. Para um no campo, no manancial, era ajuda. Em outra situação aqui, no campo era quem precisava de ajuda. Era um homem egípcio que estava fugindo do seu senhor. E Davi e os seus homens alimentaram a esse egípcio. E reviveu-lhe o seu espírito, que há 3 dias passava fome e sede. O salmista falou em 51:17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. É isso que eu estou falando. Tem dor e sofrimento que é como se estivesse com fome e sede. Mas não é um coração contrito e quebrantado que Deus venha recusar. Não há espírito abatido que Deus não venha renovar e dar força. No Salmo ainda ele fala, Salmo 142:3. Quando o meu espírito estava angustiado em mim,
Então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Sofrimento é dor. Quando meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. Foi o que aconteceu ali. A vereda do egípcio seria de morte. A vereda do povo de Israel, se não fosse Jonatas, seria de morte. Deus conhece a tua jornada, o teu caminho. Ele é contigo. No Salmo 143, 7, ele ainda fala: ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desfalece. E não escondes de mim a tua face, para que eu não seja semelhante aos que descem a cova. Ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desfalece. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. É o que está dizendo aqui. Ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desfalece. Conheceste as minhas veredas. Deus conhece você, Deus conhece as tuas necessidades e Deus vai honrar a tua vida. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Jó fortalecia os joelhos fracos e as mãos fraquecidas. Levantava o ânimo, fazia reviver o espírito cansado. Enquanto seus amigos davam paulada e pancada o tempo todo. Mas seus próprios amigos testificavam que ele fazia isso. Mas por que Jó fazia isso? Está aqui, ó, Isaías 57, 15. Porque assim diz o Senhor, porque assim diz o Senhor, porque assim diz o alto e sublime que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Eis que um alto lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos. Por isso que Jó ia fazer isso. Por isso que os seus próprios amigos reconheciam, lembravam que Jó fazia esse tipo de coisa. Só que eles queriam que Jó engolisse todas aquelas pancadas, aquelas pauladas que eles faziam, aquelas mentiras contra a vida de Jó. Mas Jó ele fazia o que está aqui em Isaías 57, 15. E ainda em Isaías 66, 2 ainda reforça. Porque a minha mão fez todas essas coisas. E todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis, para quem olharei? Para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Para quem olharei? Ele está dizendo. Para o pobre e abatido de espírito. Para o pobre e o abatido. Está cheio de gente por aí, cara. A ver as duas coisas. Pobre e abatido de espírito. As duas coisas. É as duas coisas. Salmo 34, 18. Perto está o Senhor dos que o temem. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. E salva os contritos de espírito. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. E salva os contritos de espírito. Salmo 34, 18. É o que está dizendo. O Senhor falou, a quem olharei? Para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Perto está o Senhor, o salmista disse, dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. É o que diz a palavra. Isaías 66, 1. Que faz parte daquele outro versículo que a gente leu.
O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. É isso, cara, é isso. É isso, é a palavra que fala. Porque assim diz o Senhor, porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo, em um alto lugar habito, e também com o contrito e o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Quer dizer, ele diz, olha, em um alto e sublime lugar eu habito, mas também com os contritos, com os que têm espírito abatido. A quem olharei, diz no outro versículo? Ao pobre e ao abatido de espírito. É o que diz a palavra, gente. É o que diz a Escritura. Porque aqui ele falou, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. É a palavra, gente. Quando Deus renova o nosso espírito e nossas forças. É as Escrituras. Deus cria meios, cria situações. É Ele que faz. Porque é só Deus que se preocupa comigo e contigo. Quero que tu fique com essas palavras, medita. Nunca te esqueça. Se ninguém se preocupar contigo, Deus se preocupa. E Ele renovará as tuas forças. Eu nunca tive força, então Ele vai colocar vigor e força sobre a tua vida. São essas minhas palavras. Fica com Deus.